Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Antoniel Alves, esse é o canal Esperando Salvador. E hoje nós vamos falar de oração. Oração mais do que palavras, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Convido você a meditar comigo aqui em Mateus 6, a partir do versículo 9. Jesus aqui ensina a orar, né? Ensina a forma correta de orar. E hoje nós vamos aprender algo maravilhoso. O Evangelho, irmãos, ele sempre irá confrontar as nossas ideias, irá confrontar a nossa tradição, o que nós aprendemos, tanta coisa. O Evangelho de Cristo é assim, é confrontante. É confronto o tempo todo a palavra. A palavra está sempre confrontando conosco, né? Porque ela é inspiração divina, ela não é coisa de cabeça de homem. Se fosse, ela massageava muitas vezes o nosso ego, né? Ela permitia-nos, ela aprovava, melhor dizendo, ela aprovava na maioria das vezes as nossas ações, mas não, a palavra sempre ela irá nos confrontar. Hoje nós vamos aprender sobre oração. E Mateus 6, no versículo 9, diz assim, ó: Vocês, nessa versão que eu estou lendo, diz assim, ó: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, mas nos livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso aqui é conhecido, né? Muitas pessoas o conhecem e não é novidade que nós conhecemos como Pai Nosso, né? É o famoso Pai Nosso que nós conhecemos. E aqui Jesus vai ensinar a forma correta de se orar, né? Nós vamos ver algo que às vezes até quem tem já um bom tempo de fé, um bom tempo que serve a Deus, tem essas dúvidas ou acha que não há dúvidas e acaba misturando um pouco essas coisas, né? E aqui eu quero diferenciar bem oração, né? Oração, o significado da palavra oração já é assim bem sugestivo, né? Porque oração ela não é repetir palavras. Oração não é texto decorado. Oração não é recitar. Oração é dialogar com Deus. Oração é construir um diálogo com Deus. Claro, um diálogo de uma forma respeitosa, de uma forma honrosa, de uma forma com bastante reverência. Diferente de você conversar com qualquer outra pessoa. A conversa com Deus é diferente. É algo profundo. Por que Jesus até repreende as pessoas que fazem isso, né? Diz assim, ó, no versículo anterior, no 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas. Em outras palavras, diz: não useis de vãs repetições. Ou seja, não tem necessidade, né? Não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, aqueles que não conheciam a Deus, aqueles que não tinham intimidade com Deus, fazia apenas pela religiosidade, por um rito religioso, uma formalidade. E a oração, ela não é dessa forma. E alguém diz, e uma certa vez eu estava até trazendo esse assunto em uma escola dominical, teve esse assunto, né, numa EBD,
E eu me lembro que as pessoas até diziam, não, mas se eu orar, Deus vai ouvir também, do mesmo jeito. Ouvir ele vai, só que essa não é a oração que ele quer de nós. Essa não é oração montada, repetida, as mesmas palavras. Não também significa que na minha conversa com Deus eu tenho que estar procurando as palavras mais bonitas que existe, porque só assim ele vai me ouvir. Não. Mas é algo que é produzido não por conta de uma formalidade, não por conta de que você tem uma tradição ou decorou aquele texto, decorou aquela oração, tem ela de cabeça e isso, né, é que deve ser a oração. Não. A oração, na verdade, como eu falei, é um diálogo que você constrói com Deus, conversa com Ele. E quando eu falo em construir, porque isso não é da noite para o dia, isso vai aos poucos, certo? Vai se intensificando. Cada vez que você ora mais, cada vez que você se deleita mais na oração, que a oração é comunhão com Deus, é uma conversa, é um diálogo. Você não fica dialogando horas e horas, muito tempo, com uma pessoa que você não tem comunhão, que você não tem conhecimento, não tem amizade, não existe isso. Pode até acontecer, mas não é aquela conversa íntima. Aqui nós estamos falando de oração, de uma conversa íntima, de uma conversa que procede da alma, dos sentimentos, uma conversa que você expressa a Deus suas emoções, uma conversa em que você se derrama diante da presença dele, apresentando suas fraquezas, suas dificuldades, né? O que você precisa mudar, apresentando vidas de outras pessoas, intercedendo. E existem 4 elementos aqui que não pode faltar na oração, que é isso que Jesus fala quando ele começa: Pai nosso que estás no céu. Veja que o texto ele não está mandando você orar Pai nosso, não está mandando você repetir essas palavras. Porque no versículo anterior que eu li, e se você ler na sua Bíblia também, vai encontrar isso. Jesus disse, não useis de vãs repetições quando vocês forem orar. Não use de vãs repetições. Se fosse para repetir, para ter isso aqui decorado, ele tinha mandado. Jesus não mandou. Apenas os discípulos. O Senhor nos ensina a forma correta de orar. Quando ele disse, nos ensina a orar, nós não sabemos orar. Nos ensina como é que a gente ora. Porque ninguém melhor para ensinar a orar do que Jesus Cristo, que tem uma vida de oração. Seu ministério foi assim, envolvido mesmo pela oração, né? E aí ele vai ensinar que na oração deve ter isso. Ter 4 coisas, não deve faltar na oração. Quais são elas? A adoração, como ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A petição, depois da adoração vem a petição, que é, dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Aí vem a petição, aí vem a intercessão, que a intercessão, que interceder, é você pedir por algo, ou pedir por alguém, pela causa de alguém, né? A adoração, Jesus está dizendo, a oração, esse diálogo com Deus, com o Pai, ele deve ser montado da seguinte forma. O que não pode faltar e que tem que ser logo o início é a adoração. O nome do Senhor, em qualquer oração que você for fazer a Deus, em qualquer lugar onde você estiver, tem que começar primeiro honrando, bendizendo, exaltando, reconhecendo o senhorio e a grandeza de Deus, né? Adorando a Ele, com as suas palavras também. Mas que essas palavras, como eu falei, não pode ser apenas meras palavras. Não pode ser só aquele famoso decoreba, né? Mas ele tem que ser partir do coração. Tem que ser algo sincero. Tem que ser algo que você está ali mostrando sua intimidade para Deus. Porque o nosso diálogo, a nossa comunhão com Deus, a comunhão da igreja com o Senhor, ela é comparada à comunhão de marido e mulher. A intimidade de marido e mulher, em que ninguém entra, que é só os dois que se revelam um para o outro. E assim é a intimidade do cristão na oração. Então, não pode faltar nessa construção adoração, petição, que você está pedindo para você, súplica, e intercessão,
é você interceder pelos outros, interceder em favor de alguém, interceder pela causa de alguém, pela vida de alguém, né? E outro elemento importante que não pode faltar nesse diálogo é agradecimento, ações de graça, gratidão, agradecer, né? A nossa oração ela não pode se basear só em pedir, não pode se basear também só em orar pelos outros, só em interceder, né? Mas ela tem que, Jesus está mostrando aqui, ó, o diálogo correto, a oração correta, além que vai além das palavras, esse diálogo tem que ser construído nessas 4 bases, nesses 4 fundamentos: adoração, petição, intercessão e gratidão. Então, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. A palavra de Deus diz em Romanos 8:26 que quando muitas vezes nós não sabemos nem orar, não sabemos nem construir isso aqui, o Espírito Santo intercede por nós. Isso não quer dizer que a gente não vai orar, não vai abrir a boca. Mas existe um momento tão difícil da vida do ser humano que ele se ajoelha para orar e ele não consegue, ele só derrama lágrimas. E é nesse momento que o Espírito Santo traduz essas lágrimas em forma de palavras para Deus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26 está escrito. Que Deus possa abençoar a sua vida e que possamos ter uma vida de oração.